Todo mundo já ouviu falar que existe uma crise de energia. Estão sempre nos dizendo que devemos ajudar a economizar energia. Bem, mas como todos sabem, isso é impossível. Não estou dizendo que seja impossível economizar energia. O que quero dizer é que é impossível não fazer isso. A energia é sempre conservada, não importa o que façamos com ela. Essa é uma das leis fundamentais da física. De fato, logo veremos que existem 3 leis de conservação. Da conservação da energia, da quantidade de movimento e do momento angular. Essas 3 leis da conservação são as joias da coroa da física. 3 quantidades que jamais são criadas ou destruídas. Sua quantidade hoje é a mesma que sempre foi e que sempre será. Que crise é essa de que ouvimos falar então? Um colapso das leis da física? Imaginemos essa cena. O presidente dos Estados Unidos no Salão Oval. Todas as cadeias de rádio e televisão estão presentes. O presidente olha diretamente para o telespectador e diz: cidadãos, nessa hora de crise, devemos trabalhar juntos para ajudar a conservar o momento angular. Espera um pouquinho. Obviamente, alguma coisa está errada. Existe algo especial em relação à energia. Mas para entender o que, devemos, antes de mais nada, compreender o que é energia. Energia. Em todas as formas, na Terra, no universo. A energia é fornecida pela natureza. Mesmo que parte dela, num perigoso jogo de seguir o mestre, seja liberada pelo homem. Energia. E mais energia. Não importa como ou com que frequência é utilizada. Regular ou desregradamente. A energia é sempre conservada. Mas se isso é um fato, e a lei da conservação de energia diz que sim, por que não existe sempre a energia suficiente à nossa disposição? O próprio movimento é uma forma de energia, porque a energia assume essa forma quando alguma coisa se move. Mas se a energia é conservada sempre, como os objetos em movimento iniciam sua marcha? Uma vez em movimento, qualquer que seja a direção do movimento, uma vez que a energia se conserva para sempre, como poderão parar? Algumas pessoas trabalham com pesos cada vez maiores. Outras conseguem livrar-se de parte do peso com que caminham. Mas aqui, a questão vital é: se é que a energia é sempre conservada, por que os músculos se cansam? E por que os pesos caem? A resposta, como o exercício em geral, tem a ver com trabalho. De fato, parte da resposta é trabalho. Para a aplicação da lei da conservação da energia, trabalho tem uma definição precisa. Quanto maior o peso, maior a força exigida para levantá-lo. Óbvio, portanto. Quanto maior a altura, maior o trabalho. Trabalho igual força vezes altura. Quando o trabalho é executado próximo da superfície da Terra, a força nessa equação é a força constante da gravidade, que é igual à massa vezes a aceleração da gravidade. Assim, trabalho igual massa vezes G vezes altura.
Às vezes, a força provoca a aceleração da massa, mas aqui, a força é utilizada para superar a gravidade, para levantar o peso até uma certa altura. Na conservação de energia, o papel do trabalho é transferir energia de um lugar para outro. Do músculo ao aço, por exemplo. O haltere tem energia em virtude de sua altura. Essa é a energia potencial, representada pelo símbolo U. Num campo gravitacional constante, a energia potencial de qualquer objeto é calculada por mgh. Em outras palavras, sua energia potencial é exatamente igual ao trabalho nele aplicado. É chamada energia potencial porque, em qualquer altura, está pronta para entrar em ação. Quanto maior a altura, maior a energia potencial armazenada no peso. Uma energia potencial que pode se transformar em movimento. Em todos os seus altos e baixos, a energia potencial depende exclusivamente da distância vertical. Mas deve haver uma maneira mais fácil de demonstrar isso. Essas máquinas mecânicas combinam polias, canos, alavancas e planos inclinados que Galileu provavelmente teria admirado. Aqui está reunida uma tecnologia muito cara utilizada para aumentar ou diminuir ou simplesmente mudar a direção da força necessária para erguer um peso. Não importa em que direção essa força seja aplicada. A energia potencial está relacionada exclusivamente à altura. A energia potencial muda continuamente. Cada vez que algo se move para cima ou para baixo, a energia potencial deixa de ser conservada. Mas então, na lei da conservação de energia, o que é de fato conservado? Em fins do século XVI, Galileu Galilei se fez uma pergunta semelhante. Uma pergunta para a qual mesmo Galileu foi incapaz de encontrar uma resposta. No entanto, usando planos inclinados para reduzir a aceleração dos corpos em queda, ele descobriu algo fascinante. Não importa que direção tomasse, a bola retornaria sempre à altura original, quase como se lembrasse a posição original. É claro que Galileu sabia que um objeto inanimado não poderia se lembrar onde tinha estado, mas ele percebeu que a bola retinha algo muito poderoso. Se não era memória, o que era que a bola conservava? A resposta não surgiu rapidamente, mas velocidade era a palavra-chave à resposta. Partindo da mesma altura, e independente da inclinação, quando a bola chega embaixo, ela atinge sempre a mesma velocidade. A energia da bola ainda está presente, transformada em velocidade. Movimentos humanos demonstram de maneira muito bonita como a energia pode mudar de forma. Empurrar um balanço talvez não pareça trabalho, mas é. Esse trabalho aumenta a velocidade da menina na parte inferior do arco e sua energia potencial na parte superior. Assim, enquanto o fluxo de energia de uma forma para outra possa parecer brincadeira infantil, ele começa com um pouco de trabalho. Esse pouco de trabalho é a força aplicada ao longo de uma pequena distância. Ao longo da trajetória, o trabalho é a soma dos trabalhos elementares. Ou, na linguagem do cálculo, é a integral dos trabalhos elementares. Se o esforço é feito contra uma força oposta constante, como no ato de levantar um peso de uma altura para outra, o esforço é a diferença entre as energias potenciais nas duas alturas. Isto é, a variação da energia potencial. Se o trabalho é feito sem uma força oposta,
Esse esforço é ainda a força integrada ao longo da distância, mas o resultado do trabalho é a aceleração do bloco. Em outras palavras, ele ganha velocidade. Assim, o que acontece se considerarmos o intervalo em termos de velocidade? Em termos de velocidade, o trabalho é a mudança na quantidade 1/2 da massa pela velocidade ao quadrado. Essa é a nova forma de energia, energia de movimento. É chamada energia cinética. É preciso mais do que o rápido trabalho de cálculo para criar a energia cinética de um corpo em movimento. Trabalho é necessário para levar o corpo até a velocidade máxima e então usar sua energia cinética para se lançar a distâncias incríveis. Naturalmente, quando isso acontece, perdem a energia cinética que acumularam com esforço. Mas se existem apenas duas formas de energia, potencial e cinética, e nenhuma delas é conservada, como pode alguma forma de energia ser conservada? Existe uma explicação simples, mas convincente, mas que exige um esforço de imaginação. A energia potencial se altera constantemente. O mesmo acontecendo com a energia cinética. Mas quando a soma da energia cinética e da energia potencial é considerada em conjunto, a totalidade de energia é uma constante. Em outras palavras, a energia total E é igual à energia potencial U mais a energia cinética K. A energia E é uma constante. A energia potencial, devido à altura, se transforma em energia cinética de movimento e retorna à forma de potencial novamente. A bola não lembra de sua altura. Ela conserva a sua energia. Quando sua energia é novamente toda potencial, ela deve estar em sua altura original. A transformação de velocidade em altura pode ser, ao mesmo tempo, uma demonstração espetacular de coordenação e um impressionante exemplo da relação entre energia cinética e energia potencial. Nesse caso, quanto mais rápido o movimento, mais alto o salto. Os músculos aumentam cada vez mais a energia cinética, até o limite da capacidade do atleta. A vara transforma toda essa energia cinética em energia potencial. Subitamente, caindo cada vez mais rápido, sua energia potencial acumulada volta a se transformar em energia cinética. Mas alguma coisa está errada. Agora, ele não possui mais energia potencial nem cinética. E se a energia é conservada, para onde elas foram? Na verdade, o que acontece a toda energia usada na Terra? No final das contas, tanto a energia cinética quanto a energia potencial sucumbem. Nada na Terra se move para sempre. A conservação de energia, a lei da inércia, a lei da queda dos corpos de Galileu, são noções científicas e não de ficção. Mas para que possamos visualizá-las com clareza, é preciso ir além da experiência cotidiana.
num mundo sem atrito, onde os astronautas descobrem que as coisas funcionam. E funcionam como Galileu afirmava que elas deveriam funcionar. Foram necessários 400 anos e bilhões de dólares. Mas mesmo aqui na Lua, ainda existe um certo grau de atrito. Mas com ou sem atrito, esses exploradores cósmicos não são os únicos que podem tropeçar. Consideremos a controversa descoberta da América. Ela pode ter sido descoberta por acaso devido às derivas de navegadores dos mares do sul. Especulações não faltam. Os historiadores geralmente concordam que por volta do ano 900, os vikings encontraram esses campos prontos para serem descobertos, ou redescobertos, como acham alguns. Mas isso já é outra história. De qualquer maneira, América é o nome que os europeus deram a essa terra. O nome América é uma homenagem a Américo Vespúcio, um italiano que navegou primeiro para a Espanha e depois para Portugal. Américo Vespúcio não foi o primeiro a pôr os pés nas praias da América. Como também não o foi o explorador inglês, o capitão James Cook. E ao contrário da crença popular, também não foi Cristóvão Colombo. De qualquer maneira, Colombo geralmente é considerado o descobridor das Américas. Não em função de quando, mas sim de como isso ocorreu. Colombo descobriu a América tão bem, tão perfeitamente, que ninguém precisou vir e fazer isso novamente. Como qualquer novo mundo, o continente da física estava e ainda está no ponto para ser descoberto. As fronteiras são rigorosas. As descobertas, às vezes, chocantes. Muitas vezes controversas. Mas na terra da física, as recompensas podem ser maiores do que as vicissitudes. James Prescott Joule recebeu os louros pela descoberta da lei de conservação da energia. Ele não foi o primeiro a explorar essa região, mas como Colombo, voltou com mapas que o resto do mundo pôde seguir com confiança. Filho de um cervejeiro britânico, Joule estudou a eficiência do vapor em motores elétricos para os negócios da família. Ele elaborou um engenhoso método de medir a quantidade de energia mecânica que se transforma em calor. Um grande peso, levantado até uma certa altura, tem uma energia potencial precisa, mgh. Joule arranjou os pesos de forma que, ao caírem, girassem em paz no interior de um recipiente com água cuidadosamente isolado. Em seguida, mediu a temperatura da água. Dessa forma, Joule demonstrou que uma determinada perda de energia potencial se transforma sempre na mesma quantidade de calor. O conceito de Joule, essa ideia de perda e ganho em relação à conservação de energia, é virtualmente desconhecida aqui. Para o moral desse grupo, a ignorância é uma bênção. Consideremos o fato diabólico de que as quilocalorias, comumente conhecidas por quem faz regime como calorias alimentícias, apresentam uma tendência de produzir gordura. Por exemplo, para queimar as 800 calorias alimentícias de uma única fatia de bolo de chocolate, esse rapaz precisaria fazer 2.000 levantamentos. Quando consideramos que a finalidade do levantar, do empurrar, do dançar e do dobrar é consumir energia potencial ou cinética, o fato de que toda essa energia, em todas as formas, é sempre conservada, constitui uma notícia muito deprimente para essas pessoas. Conservá-la? Não. Absolutamente.
O que elas querem é consumi-la, perdê-la, esgotá-la e transpirar bastante. Esta máquina, por exemplo, foi projetada para gastar energia. De fato, ela pode ser vista como um aquecedor extraordinário. A energia cinética de qualquer objeto que cai é transformada em outro tipo de energia cinética. As vibrações de átomos produzem uma série de efeitos. Elas perturbam as moléculas de ar próximas, o que produz ondas sonoras. E essas sempre produzem calor. O calor se espalha de molécula para molécula, dissipando a energia, mas jamais a destruindo, nem mesmo um único ergue. A energia que parece se perder em calor simplesmente se espalha em vibrações aleatórias, aumentando as energias cinética e potencial dos átomos exatamente na mesma quantidade que foi perdida. Em todo o mundo científico, essa atividade pode ser medida com precisão. Trabalho, energia potencial e energia cinética, cada uma delas, uma forma da mesma quantidade básica, todas expressas na mesma unidade, que é igual a 1 metro vezes Newton. Essa unidade, o joule, é ligeiramente menor do que a energia de um peso de meio quilo, erguido a uma altura de 30 centímetros. 4,2 joules são iguais a 1 caloria, a medida padrão de calor. Tendo sido gerada nas reações de fusão nuclear no interior do Sol, a energia flui através de todo o sistema solar, mudando sempre de forma, mas mantendo sempre a mesma quantidade. Ela alcança a Terra na forma de raios de luz que energizam o planeta e tudo que nele existe. Apenas 2 formas de energia são mecânicas: a potencial e a cinética. Trabalho, igual força vezes distância, transforma a energia, como a energia escondida na biosfera, em energia potencial visível, como a do peso, levantado acima do chão. A energia se transforma constantemente de energia potencial em energia cinética, de cinética em potencial, e vice-versa, repetidamente num incontável número de maneiras. Mas qualquer que seja a forma, a energia mecânica começa a desaparecer mais uma vez. A desaparecer da vista e da audição. Não perdida ou destruída, mas transformada novamente em calor. A energia jamais se perde. Ela é sempre conservada. Mas, dissipada nos movimentos aleatórios de inumeráveis átomos e moléculas, a energia torna-se cada vez mais difícil de se recuperar e quase impossível de ser reutilizada. E apesar de que poucos sabem disso, este é o fim inevitável de toda a energia existente na Terra. Então é isso. A energia é conservada, mas nós a tornamos inútil. A energia armazenada na gasolina é liberada quando explode nos pistões do seu carro. Parte dessa energia é transformada temporariamente na energia cinética do movimento do carro. Mas toda ela é, no final, transformada em calor inútil à temperatura ambiente. Ela não pode ser transformada novamente em gasolina. Há realmente uma crise. Dentro de algumas décadas, teremos esgotado esse combustível que a Terra levou milhões de anos para produzir. Ele jamais poderá ser reconstituído. Toda essa energia acumulada tornou-se inútil. Mas, independente do problema social, existe uma questão filosófica.
Aprendemos hoje que existem certas coisas que, uma vez feitas, não podem jamais ser desfeitas. Isso é mais do que uma observação inteligente sobre a condição humana. Essa é uma lei básica da física. Essa nova lei já foi expressa com grande precisão muitas vezes. Mas minha descrição favorita foi feita por um matemático persa do século XI chamado Omar Khayyam. Ele disse: o dedo em movimento escreve, e depois de escrever, segue em frente. Nem toda sua piedade ou sabedoria poderá cancelar meia linha. Nem todas suas lágrimas lavaram uma só palavra. Bem, até a próxima. Segundo a lei de conservação de energia, embora a energia mude de forma, a quantidade total de energia no universo é sempre constante.